Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 4 deste último trimestre da revista Betel Dominical da editora Betel. Estamos estudando sobre o Espírito Santo e a Igreja e hoje iremos falar sobre este assunto maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. O que significa ser batizado no Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. O que é a glossolalia, falar em línguas estranhas, tudo isso nós iremos aprender aqui nesta pré-aula. É claro que para nós esgotarmos este assunto seria impossível, porque é um assunto muito vasto, é um assunto maravilhoso. Em poucos minutos seria impossível nós esgotarmos este assunto. Mas eu quero deixar aqui alguns pontos de partida e incentivar os irmãos a fazer um estudo sobre esse assunto. Porque falar do Espírito Santo é muito bom e o melhor, o mais maravilhoso é nós sabermos que estamos falando sobre um assunto a qual o autor do assunto está presente junto conosco. Então você que pode, curva sua cabeça, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 4. Batismo com o Espírito Santo. Distinção, evidência, propósito e resultados. Textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é ser batizado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. A pessoa pode ser salva e não receber, eu vou chamar de ferramenta e depois eu vou explicar o porquê eu chamo de ferramenta. E a pessoa não ter essa experiência mais íntima com o Espírito Santo. Então, ser batizado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. A pessoa pode ser salva, o maior exemplo que nós temos na Bíblia é o ladrão da cruz. Não deu tempo dele ser batizado com o Espírito Santo e mesmo assim, naquele mesmo dia, estava com o Senhor Jesus no paraíso. Então, não é pelo fato de a pessoa não falar em outras línguas, e aqui eu já entro no assunto também, alguns dizem que é a língua dos anjos e outros dizem que não é a língua dos anjos. Todas as vezes que os anjos se manifestaram aqui na Terra, eles falaram com as pessoas no seu próprio idioma. Então, nós afirmarmos que a língua estranha é o idioma dos anjos, na Bíblia Sagrada nós não vamos encontrar este assunto. E tudo que está no mundo espiritual, meu irmão, sai fora da nossa alçada. Então, nós afirmarmos alguma coisa que acontece no mundo espiritual seria muita audácia do ser humano. Enfatizar, concretizar e dizer o que é e que deixou de ser. Então nós conseguimos ter uma ideia, uma noção do que a Bíblia nos dá o respaldo. Então, ser batizado no Espírito Santo tem nada a ver com a salvação. Primeiro ponto, você pode ser batizado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo e ser salvo, como também pode não ser batizado, não ter tido essa experiência e mesmo assim ganhar a sua salvação. Tendo em vista que a primeira manifestação do falar em línguas que nós vemos, que foi lá em Atos 2, nós sabemos que esta ferramenta, essa experiência dada pelo Espírito Santo, ela visa a capacitação. Lembra lá em Lucas 24, quando Jesus disse, esperai-vos até que sejam cheios do Espírito Santo? Jesus disse isso. Então os discípulos estavam aguardando a chegada do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo aqui na terra para ir realizar uma obra. Então um batismo pelo Espírito Santo é para a realização de uma obra, realização de um feito, é para capacitação. Percebe-se que após este acontecimento, após eles serem cheios do Espírito Santo, e aí aconteceu a glossolalia,
que é o falar em línguas estranhas, que foi a manifestação física desse feito. É como se fosse o selo, a afirmação que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, como no reino dos céus, para o Senhor Jesus, tudo tem um propósito, se a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, não significa que é um erro dela. Você pode perceber, e eu sei que eu estou falando para pessoas que já têm um certo conhecimento, não estou falando para pessoas leigas no Evangelho. Nota-se que, antigamente, não antigamente, mas alguns anos atrás, até hoje também, nós vemos que as pessoas que recebem essa experiência, que são batizadas pelo Espírito Santo, são pessoas que vivenciariam no decorrer da sua vida um propósito, ou iria acontecer alguma coisa. De modo que essa experiência, meus irmãos, não é nós podemos buscar, mas não é você querer, por exemplo, chega, fale em língua estranha agora, seja batizado com o Espírito Santo agora. Não, é o Espírito Santo que escolhe quem ele quer batizar, porque ele sabe que no decorrer da vida, da jornada, a pessoa vai precisar desta experiência, vai precisar desse revestimento. Você pode ver as crianças que são batizadas com o Espírito Santo, e hoje já são adultos, porque já passou o decorrer da vida, você percebe que essas pessoas tiveram a necessidade de ter essa experiência. Tiveram a necessidade de ter essa experiência mais íntima com o Espírito Santo. Então, não somos nós que escolhemos. A pessoa chega e fala, fale em língua estranha agora, seja batizado agora. Não, é o Espírito Santo quem escolhe. É o Espírito Santo quem entrega essa experiência, eu vou chamar agora de ferramenta e vou explicar o porquê, para a pessoa. Muito bem, falando sobre línguas estranhas. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios 12, onde fala dos novos dons, você vê que a língua estranha, o falar em língua estranha apenas, não entra nos 9 dons. O que entra é a variedades de línguas, que você falar em língua estranha é uma coisa, você ter a variedades de língua é outra coisa, e a manifestação que aconteceu em Atos 2 é outra coisa distinta. Nós conseguimos encontrar 3 manifestações do falar em línguas estranhas. E aí quando você lê também o texto mais aqui na nossa lição que fala sobre esse assunto, que está baseado em Coríntios, e quando as pessoas vão fazer estudo e entram em alguns detalhes, alguns aspectos sobre esse assunto, tudo está baseado em Coríntios. Em 1 e 2 Coríntios é os livros que mais fala sobre esse assunto. No reino de Deus, e agora eu não vou falar denominações, no reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja em um todo geral, existe os cessacionistas. O que são os cessacionistas? Os cessacionistas são aqueles que acreditam que a língua estranha foi só no período da igreja primitiva. Aconteceu essa manifestação porque havia necessidade do evangelho ser propagado. E foi isso que aconteceu. As denominações que são cessacionistas, que não acreditam, nós pentecostais acreditamos no batismo pelo Espírito Santo. Já os cessacionistas, eles não acreditam nessa língua estranha que nós falamos. Eles não acreditam que essa língua estranha, dessa manifestação, dessa ferramenta dada pelo Espírito Santo. Por quê? A primeira manifestação que nós vemos foi lá em Atos 2. E aí aqui eu quero falar sobre essas 3 manifestações da língua estranha. Em Atos 2 aconteceu a glossolalia. Nós pentecostais acreditamos nisso também, a qual o cessacionista acredita, que foi o mover do Espírito Santo, e aqueles que foram cheios, as 120 pessoas que estavam ali reunidas, elas falaram em idiomas aqui da terra. E realmente foi isso que aconteceu. Foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas, que é dita ali, falaram no idioma terreno,
no idioma aqui da terra. E realmente foi isso que aconteceu. E o cessacionista acredita que ficou só por aí, não se estendeu para os nossos dias. Esse foi um tipo de manifestação da língua estranha. O outro tipo que fala lá em 1 Coríntios 12, que entra nos 9 dons, é o quê? É a variedades de língua. O que é essa variedade de língua? Para que aconteça a variedade de língua, aí sim Paulo fala, é necessário que há um intérprete para interpretar a variedade de língua. Porque o dom da profecia, pensa assim comigo, o dom da profecia é Deus falando com o seu povo através de um profeta. Uma via única. Já a variedade de língua é Deus falando com o seu povo através de uma pessoa e ele usa uma outra pessoa para interpretar a variedade de língua que está sendo dita. E essa pessoa que está interpretando entrega o recado para a igreja. Então perceba que é uma exortação, ou é para exortar, ou é para edificar, mas é Deus falando com o seu povo. Por isso que Paulo vai até falar lá no versículo, o dom de profetizar é maior, busque o dom de profetizar. E aí quando ele fala, que é o versículo a qual os cessacionistas, eles mais pegam em cima assim e falam a respeito, que não é lícito falar em língua estranha, que você que fala em língua estranha, não fale, espere um pelo outro se for falar, não fique falando porque não vai trazer edificação. Meus irmãos, quando Paulo fala isso, e principalmente a igreja em Corinto, nós temos que lembrar que na igreja em Corinto existia o templo da deusa Afrodite, a qual tinha mais de 1000 sacerdotisas, que no final do dia desciam todas para a cidade e vendiam o seu próprio corpo em forma de culto a deusa Afrodite. Então, existia, pelo fato do evangelho estar sendo propagado e o início da igreja primitiva, muitas dessas sacerdotisas se convertiam ao cristianismo, aceitavam ao Senhor Jesus. Por isso que no capítulo 14, lá de 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo falando que não convém que a mulher fale na igreja, que a mulher é bom que a mulher fique quieta, não fale nada na igreja. É por causa dessa atitude. Então, dentro da igreja existiam as pessoas que eram novas na fé, algumas que deixavam as práticas de Afrodite, se convertiam ao evangelho, mas eram indoutas, eram novas na fé, viam com os costumes de outras religiões. Então por isso que Paulo fala, olha, é bom que fique quieto, é bom que não fale. É Paulo instruindo a igreja de Corinto a ter a organização, a ter o respeito, a não deixar se levar pelas emoções. Então, aqui nós já vimos duas manifestações do falar em línguas, da língua estranha, que a primeira foi a glossolalia, a qual foram cheias do Espírito Santo e falaram em idiomas. A segunda manifestação é o que entra nos dons do Espírito, lá de 1 Coríntios 12, a qual é a variedades de língua. E você lendo no capítulo 14, Paulo fala, aquele que fala em língua estranha, fala quietinho, se não houver quem interpreta. Que é isso que acontece na nossa igreja hoje, que é a pessoa que é batizada pelo Espírito Santo. Então, quando quando nós falamos, percebe que a variedade de língua é igual ao dom de profecia quando existe um intérprete. É Deus falando com o seu povo. É Deus falando com a igreja, ou exortando, ou ensinando, ou edificando. É Deus falando com a igreja. Quando a pessoa tem a experiência e é batizado pelo Espírito Santo e recebe o dom de falar em línguas, e aí nós vamos ver, uns falam em falar em língua estranha, outros falam, algumas traduções na Bíblia, por exemplo, a King James fala língua estranha, e a João Ferreira de Almeida também fala em língua estranha, mas existem outras traduções que falam apenas em falar em línguas, ou falar outras línguas. A terceira manifestação é aquela que é dada pelo Espírito Santo, e eu a chamo de uma ferramenta, inclusive eu vi o pastor Luciano Subirá falar sobre isso, chama de linguagem de oração.
Porque esse falar em línguas estranhas, quando não é a variedade de línguas, né, que é batizada pelo Espírito Santo, você ora a Deus em espírito. E esta oração traz a edificação, que é o que está escrito aqui no tópico número 1.1. Gera uma edificação, gera uma regeneração. Então, quando você fala em línguas estranhas, que você foi batizado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, que você recebe essa ferramenta, você pode orar em línguas estranhas, que esta oração irá te gerar uma regeneração, uma edificação. Mesmo que você não entenda o que está falando, é o seu espírito orando, falando com o nosso Pai, falando com o nosso Deus. Percebe que aqui nós já encontramos 3 manifestações do falar em língua estranha? E outra, meus irmãos, você orar em línguas estranhas, alguns chegam e falam assim, ó, fala agora em língua estranha aí, sem sentir nada. É necessário sentir? Não é necessário sentir para eu orar em línguas estranhas? Tudo vai depender do grau de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Tudo depende do grau de intimidade. Se você estiver íntimo com o Espírito Santo, você abre a boca, meu irmão, já é natural. Não precisa você sentir, não precisa você receber nada. Para aquele que já recebeu essa experiência. Não é necessário você receber nenhum arrepio para orar em língua estranha. Não é necessário. Agora, tudo depende do grau de intimidade. Se você não estiver íntimo do Espírito Santo, de repente, como se tiver o seu relacionamento, é difícil a pessoa abrir a boca e já começar a falar em língua estranha, mesmo que ela foi batizada pelo Espírito. Agora, se você estiver vivendo em um período a qual você está íntimo do Espírito Santo, meu irmão, aí é só você abrir a boca porque você está cheio. Você abre a boca, já manifesta na hora essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Também na revista nós vamos encontrar aqui já no tópico número 2, quando fala da evidência física, no batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo. Todos que aceitam ao Senhor Jesus é batizado com o Espírito Santo, porque a partir daquele momento é feita uma nova criatura. Lembra lá do que Nicodemos disse? Como é necessário batizar, ser batizado? É necessário eu entrar de novo no ventre da minha mãe e sair? Não, aí Jesus responde, não, aquele que é batizado na água e no Espírito. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. E no decorrer da sua caminhada no Evangelho, você é batizado pelo Espírito Santo. Imagine assim, eu gosto muito de café, mas imagine uma chaleira. A chaleira ali para fazer o café. Quando você coloca a água na chaleira, você enche a chaleira, você é batizado pela água. A partir do momento que chega o fogo entre a chaleira e a água, gera a evaporação, gera aquele vapor, que é a junção do fogo com a água e com a chaleira. Então aí acontece o batismo pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que fazer uma exemplificação que bem simples, aquela fumacinha, a evaporação é a junção do caminhar, é a junção do caminhar com o Espírito Santo, de você estar vivenciando dia a dia na sua caminhada no Evangelho. Então acontece essa junção entre o Espírito Santo e você, que já foi batizado com, agora você é batizado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, busque o batismo com o Espírito Santo. Peça a Deus graça para que Ele venha te dar essa experiência maravilhosa que é você ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. E cada vez que você fala em línguas, você é renovado, você é regenerado. E nem deu tempo da gente entrar nos tópicos aqui, e eu já vou encerrar, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Conclusão: que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus. Você que ainda não vivenciou essa experiência, ainda que não recebeu esta ferramenta, que é poder orar direto no Espírito e falar com Deus, meu irmão, busque, ore, peça
que o Senhor Jesus, peça que o Espírito Santo venha te encher e te conceder essa dádiva, esse presente que é ser batizado pelo Espírito Santo. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.